lembrando, se você tem dúvida ou se você quer de alguma forma recordar o que nós estudamos na semana passada, então eu convido você a ouvir a ministração da semana passada. Tá aí no Facebook, tá aí no YouTube, tá? E tá aí também no Instagram, tá? Tá no Instagram. Deixa eu só confirmar bem aqui onde é que nós estamos aqui. Isso. Então, a explicação desse versículo, ela está nas plataformas digitais, no Face, no YouTube e também no Instagram, tá? Então, se você tiver dúvida com relação ao que vai ser ministrado, ao entendimento geral desse versículo 5, você volta lá e dá uma olhada, tá bom? Se quiser voltar um pouco mais, você vai pegar toda a ministração do capítulo 6. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais o nosso texto, tá? Fizemos a abordagem geral e nós vamos seguir a dinâmica adotada por Paulo, entendeu? Então nós vamos ver hoje o desenvolvimento dessa primeira sentença, onde Paulo diz que nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Ele explica isso da seguinte forma. Ele diz assim, olha, sabendo isto, versículo 6, que o nosso velho homem, ou o homem velho, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. O que é isso? Seja esvaziado, tornado ineficaz, entendeu? Para que não sirvamos mais ao pecado, porque para aquele que está morto, está justificado do pecado. Você observa, querido, que Paulo diz uma coisa que é interessante no versículo 6. Como é que se explica essa coisa de que nós somos crucificados com Jesus, que nosso velho homem foi crucificado com Jesus, né? Unidos a ele na semelhança da sua morte? Ele explica isso dizendo o seguinte, olha, é porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E ele foi crucificado com Cristo com dois propósitos em mente. Primeiro, ele diz, para que o corpo do pecado seja desfeito, e segundo, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Ele está explicando o texto, tá bom? Hoje, nós vamos nos ater basicamente a essa questão do corpo do pecado, do velho homem, na verdade, irmãos. Esse é um assunto bem polêmico, cheio de controvérsias, de discussões. Traduções, eu estou aqui com a Nova Almeida Atualizada, de 2017, e no lugar de velho homem, ela traz velha natureza, entendeu? Eu discordo dessa tradução, na verdade. Quando nós chegarmos lá na semana que vem, vocês vão ver por que a gente vai falar disso, vai discordar dessa questão. Tá? A tradução correta é velho homem ou homem velho, tá? Tanto faz, vai dar no mesmo. Tá bom? Então a gente vai tratar disso hoje, tá? Compreender o que é esse velho homem. Mas antes disso, querido, quando Paulo diz assim, olha, sabendo isto, eu já falei, ele disse isso já aqui também no capítulo 6, né? Quando ele diz sabendo isto, ele está falando de algo que deveria ser do conhecimento de todos os irmãos daquela igreja, entendeu? E isso é importante porque Paulo não foi o fundador daquela igreja, entendeu? Não foi ele que fundou, não foi ele que pôs todo o alicerce teológico, escriturístico daquela igreja. Mas mesmo assim, ele diz, sabendo isto, então é de supor-se que todo mundo saiba do que ele vai falar, entendeu? E o que ele vai falar? Ele vai falar que o nosso velho homem já foi crucificado. Então a gente deduz por aí, querido, que essa doutrina era uma doutrina conhecida da igreja. Mesmo daquelas que não foi o próprio Paulo que fundou, né? Você sabe, Paulo fundou várias igrejas, a gente vê isso no livro de Atos, né? Nós temos as cartas escritas para alguma dessas igrejas. A igreja que foi fundada por Paulo, logicamente, ela teve todo o conteúdo, né, que Paulo prega. Mas aqui nós temos uma igreja que não foi fundada por ele, mas ele julga que aquela igreja saiba e conheça esse ensino, tá bom? Então, daí a dedução de que esse é um ensino muito comum, né, na igreja. E quero começar fazendo uma pergunta que eu fiz com a minha esposa hoje, né? Eu digo, amor, a gente estava almoçando hoje, eu disse, amor, a gente fala tanto do velho homem, canta sobre isso, né? Aí eu puxei uma música lá do Fernandinho, que é Dançando na Chuva, né? Que ele fala que o velho homem já morreu. A gente fala tanto sobre isso, mas será que nós entendemos realmente o que
a Bíblia quer dizer com essa expressão, o velho homem, né? Quando eu digo o velho homem já morreu, o que eu estou querendo dizer exatamente? Ah, se eu levar em consideração que Paulo, né, está aqui achando que está dizendo basicamente que esse era um conhecimento comum à igreja, é de se esperar que também fosse para nós hoje, né? Se já era na época de Paulo, deveria ser mais ainda hoje, né? Mas por incrível que pareça, querido, a gente ouve isso falado em canções, mas nós não temos exatamente o entendimento correto a respeito do que é o velho homem. Eu não quero que você me responda, mas eu queria fazer essa pergunta para você. O que é o velho homem, na verdade, que foi crucificado com Cristo? Do que Paulo está falando exatamente, querido? Essa pergunta vale para quem está acompanhando também pelas redes sociais, né? O que é o velho homem? Tá? É um assunto tão importante, mas que quase nunca a gente para pensar, para meditar e para tentar chegar a uma resposta correta, tá? Eu vou trazer aqui hoje alguns conceitos, porque eu já disse, esse é um tema, você está vendo aqui a tradução, entendeu? Essa tradução traz velha natureza. Eu tenho conceitos aqui do Nicodemos, do Calvino, tenho o conceito aqui do Sproul, do John Murray, porque parece que é uma coisa assim muito estranha que não há um consenso, não haja um consenso nem entre, porque esses que eu citei aqui todos eles são reformados, entendeu? Nem entre os reformados há um consenso a respeito dessa expressão. Então nós vamos gastar um tempo hoje para estudar e para aprender o que Paulo quer dizer com isso, tá bom? E tirar as lições, que é o mais importante no final disso aqui. Bom, pergunta é, e o que todos deveriam saber? Sabendo isto, a gente deduz que todos deveriam saber do que Paulo estava falando, né? Mas o que é isso que todos deveriam saber? É que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. É o que Paulo diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, foi com ele crucificado. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para a expressão o nosso velho homem. Tá? Aqui nós temos algo interessante com relação a essa expressão na história da igreja. E eu digo isso porque houve pessoas em tempos passados que passaram a vida toda tentando matar o velho homem, tentando se livrar do velho homem. O próprio Lloyd Jones, ele diz assim, olha, foi essa luta de tentar matar o velho homem, foi essa luta que, num sentido, levou certas pessoas dos tempos antigos para celas, cavernas e cume de montanhas e fez que se tornassem anacoretas. É um termo usado para falar de ermitões, dos eremitas que se isolavam aí nas cavernas, nos montes, tá bom? Essa é a base da ideia do monasticismo em todas as suas formas e modos, o que levou à mutilação da carne e assim por diante. Era uma tentativa de livrar-se do que se considerava como o velho homem. Essa é uma citação de Lloyd Jones. Há um livro, querido, esse período do monasticismo é muito recorrente em filmes, em livros de história, onde as pessoas se iam para os mosteiros, né, se isolavam em cavernas, e eles se mutilavam. Inclusive há um filme com o Tom Hanks lá, aquele lá que é feito lá meu Deus, lá em Roma, lá como é o nome gente, o centro do catolicismo no mundo, como é lá? Vaticano, obrigado. O Vaticano, deu um branco aqui no nome aqui. Né? Todo mundo lembra do filme, né? Com o Tom Hanks. Um dos personagens, ele se autoflagelava, entendeu? Era uma forma de penitência, é uma tentativa de matar o velho homem, entendeu? E as pessoas se mutilavam assim, achando que com isso eles estavam matando o velho homem, tá? Quando Paulo diz que o velho homem já morreu. Creio que seja importante frisar que esta realidade ainda existe em nossos dias, embora a maneira de tentar matar o velho homem não seja mais a mesma. Sim, ainda há, querido. Há pessoas que ainda vão para chácaras, fazem jejuns prolongados, entendeu? Para tentar se purificar, para matar o velho homem, para poder se achegar mais a Deus. Se você pegar a Bíblia, irmãos, eu lembro da mensagem de domingo, né?
os ensinos, os falsos ensinos, eles estão aí no meio da igreja. Não é errado você se isolar para buscar o Senhor, desde que a sua motivação seja correta, entendeu? Se você se isola para jejuar e ir longe de todo mundo, para matar o velho homem, a motivação está errada, porque como que você vai matar alguém que já morreu, né? A Bíblia diz que ele já morreu. Bom, mas o que será, querido, esse velho homem? O que é isso? Eu vou te dizer duas coisas que não são o velho homem. Primeiro, não é a natureza carnal e as suas inclinações. Paulo não está aqui ensinando, querido, que a nossa natureza carnal, com todas as suas inclinações, foi crucificada juntamente com Cristo. Porque se fosse a nossa natureza, eu teria que dizer que a minha natureza carnal foi crucificada com Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Também não é a carne com as suas paixões e luxúrias, tá bom? Veja, irmãos, nós não devemos identificar o velho homem com nenhuma dessas alternativas aqui, pois se nós fizermos isso, nós entraremos em conflito com outras passagens que nós vamos estudar ainda hoje, falando desse dito velho homem, tá bom? Então, o que será esse velho homem que foi crucificado com Cristo? Aí eu trago para vocês aqui algumas opiniões de grandes homens de Deus, mas que eu copiei aqui para ler com vocês, mas eu fiquei assim, meu Deus, o que eles querem dizer? Ouçam só, tá, olha só, Sproul, ele tá respondendo o que é o velho homem, tá bom? Que foi crucificado com Cristo. Ele diz, o velho homem se refere à natureza, olha só, à natureza humana anterior, à natureza que trouxemos para este mundo, na qual estávamos mortos para o pecado. Eu confesso que a natureza humana anterior, né, eu não entendi bem, na verdade, entendeu? Eu li um pouco do comentário do Sproul para tentar compreender, mas ele só se refere nesses termos, entendeu? Tudo bem, se ele disser assim, olha, é a natureza que nós trouxemos para esse mundo, né, na qual nós estávamos mortos, eu vou dizer assim, tem a ver com isso, entendeu? Mas é meio que confuso, querido. Quando você lê a resposta, você não sabe identificar exatamente o que ele está falando, tá bom? Olha só, John Murray, ele diz que o nosso velho homem é o velho eu, ou o ego, o homem não regenerado. Aí ele explica, né? Porque pensa comigo assim, olha, se o velho homem é o meu ego, então eu vou dizer, o meu ego já foi crucificado com Cristo, ele já morreu. Mas quem é que pode dizer isso? Né? Que o ego já morreu. Entende? Aí ele vai dizer, é o homem não regenerado. Esse é o velho homem. Ainda é um pouco confuso. Lança um pouco de luz, mas ainda é um pouco confuso. Entendeu? Calvino diz assim, mais acertadamente. Ele diz que Paulo aqui está se referindo a toda a nossa natureza, a qual trazemos do ventre materno e a qual é tão incapaz de receber o reino de Deus. Isso é o velho homem. Ainda é um conceito, querido, que faz sentido, que responde de certa forma, mas ainda é confuso, entendeu? Olha, o que é o velho homem? É toda a nossa natureza, a qual trazemos do ventre materno e a qual é tão incapaz de receber o reino de Deus. O que ele quer dizer exatamente com isso? Por isso que eu digo, é um pouco confuso, tá bom? O Nicodemos, ele é mais direto. Ele diz que o nosso velho homem é a nossa velha natureza. Ponto. Acabou. É direto, né? Eu só não concordo com ele, entendeu? A não ser que o entendimento que ele tenha de velha natureza seja diferente daquilo que eu vou citar aqui, tá? Então, vamos lá. Respondendo à pergunta, agora na perspectiva que nós vamos abordar. De acordo com Romanos 5, versículo 12, e daí em diante até o capítulo 6, o velho homem é o homem que eu era em Adão. Isso você pode ligar com aquilo que nós já ministramos no capítulo 5, do versículo 12 em diante, entendeu? É a minha antiga humanidade. Eu era um homem em Adão, mas esse homem foi crucificado em Cristo, por isso agora eu sou um outro homem. Isso é o velho homem. Foi isso que foi crucificado. Ele não existe mais, entendeu? Se eu disser que a minha velha natureza não existe mais, isso contraria um ensino muito comum na igreja, que nós vamos abordar mais para frente. Qual é o ensino? Que todo cristão tem duas naturezas. Lembra disso?
Deixa eu abrir aqui o texto para te mostrar essa questão. Queridos, isso é muito importante, tá bom? Mesmo, é muito importante mesmo a gente ter compreensão do que Paulo está dizendo. Eu estou em Gálatas. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Isso. Paulo fala de carne aqui, na verdade, né? Nós vamos, à medida que a gente for estudando isso aqui, querido, nós vamos tentar ajustar todo o conceito do que é velha natureza, do que é carne, entendeu? Porque esses conceitos, de acordo com as traduções, isso está muito misturado, entendeu? Muito misturado. Paulo vai falar da velha natureza mais para frente, entendeu? Ele vai dizer que a velha natureza é o corpo do pecado que é citado aqui no versículo 6. Mas isso, eu vou deixar isso aqui para o desenrolar da administração. Mas olha só, velho homem, velha natureza, carne, são conceitos que se entrelaçam, mas que não são exatamente a mesma coisa. Principalmente a ideia de velho homem ser velha natureza ou carne. Eu vou trabalhar isso um pouco com vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é um novo homem. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Essa ideia de que nós somos um novo homem, tá bom? Eu estou falando aqui, querido, da minha antiga natureza humana adâmica. Adâmica. Se velha natureza nesse sentido, eu concordo, tá bom? Eu não sei se é usada nesse sentido por esses autores, tá bom? O que eu era por nascimento natural. Repito, se você pegar a Bíblia Anaá, que é essa Bíblia que vocês ganharam de presente, quem leu o ano passado, se eu não me engano, o ano atrasado parece, eu não lembro aqui quem foi o ano, que nós, foi o ano atrasado, né? Nós demos umas 10 Bíblias dessas aqui, então há muitas delas na igreja. Nessas traduções, onde aparece a expressão velho homem, lá está velha natureza, entendeu? Se velha natureza é usada nesse sentido da minha antiga natureza adâmica, está correto o conceito, entendeu? Eu não sei se é nesse sentido. À medida que a gente for estudando e a gente for lendo os textos, a gente vai chegar a uma conclusão, mas agora eu não estou bem certo disso não, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu estou falando da minha antiga natureza humana adâmica, o homem que eu era por nascimento natural. Aquele homem estava ligado, né? Estava unido a Adão. Entretanto, esse homem foi crucificado. Ele morreu, portanto, ele não existe mais. Se ele não existe mais, agora eu sou um novo homem. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Tá bom, querido? A questão é, veja, aqui começam as confusões. Mas como eu posso conciliar esse conceito de velho homem com as outras citações de Paulo a respeito dessa temática? E aí envolve essa questão de carne, de velha natureza, ou mesmo de velho homem citado em contextos que não se encaixam bem com o contexto que nós estamos estudando aqui. Eu vou mostrar para vocês o exemplo do que eu estou falando. Abram aí em Efésios 4, versículo 22 até o 24. Diz assim o texto: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Na Naá está aqui. Vos despojeis da velha natureza, tá bom? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis do espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Então, há um mandamento para que as pessoas se despojem do velho homem e há um mandamento para que os homens se revistam do novo homem, tá? Está tudo aqui em Efésios 4, 22 a 24. Agora, Colossenses 3, 9 e 10 é muito semelhante ao texto. Olha só. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Está vendo? Novamente, na Nova Almeida atualizada, ele diz, uma vez que vos despistes da velha natureza, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E mais um texto para lançar um pouco mais de confusão nesse negócio todo, é Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Observe, querido, que nas três citações,
as pessoas são chamadas a fazer alguma coisa por elas mesmas. Em Gálatas, elas são chamadas a crucificarem a carne. Em Colossenses, os irmãos são chamados a se despirem do velho homem, ou da velha natureza, de acordo com a sua tradução aí. E em Efésios, a se despojarem do velho homem ou da velha natureza. Então, há essa mistura de conceitos, velho homem, velha natureza, carne. Isso tem gerado muita confusão na mente das pessoas. E nós vamos tentar, de alguma forma, querido, achar um consenso aqui à medida que a gente for estudando nosso texto, tá bom? Ouça, em nenhuma das citações é dito que estas coisas foram feitas por eles. Nem na citação de Gálatas, nem na citação de Colossenses, nem em Efésios, é dito que essas coisas lá, o despojar, o despir, o crucificar, lá é dito que isso foi feito por eles. Na verdade, lá está dizendo que eles deveriam fazer. Vem como uma espécie de mandamento para que eles façam aquilo, tá bom? Entretanto, no texto que nós estamos estudando, não nos é dito para fazermos alguma coisa, mas que algo foi feito por nós. Em outras palavras, querido, o velho homem não crucificou-se a si mesmo, mas ele foi crucificado juntamente com Cristo. Aí eu chamo sua atenção mais uma vez para o texto. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Lord John vai dizer uma coisa. Ele diz o seguinte, olha, o único meio de conciliar estas declarações, escute, e eu vou tentar ser bem cauteloso aqui. Nos textos que eu li em Efésios, em Colossenses e em Gálatas, é dito para fazer alguma coisa. É dito para se despir, é dito para se despojar, é dito para crucificar. Mas, e são textos semelhantes ao de Romanos, velha natureza, velho homem, entendeu? Na verdade, a tradução mais próxima do original, a expressão é velho homem, tá? Em vez de velha natureza, é velho homem mesmo, tá? Eu tenho essa tradução aqui, eu estou usando ela na verdade. Então, a questão é a seguinte, é que nesses textos há uma espécie de mandamento para que as pessoas façam essas coisas. Mas no texto que nós estamos estudando, em Romanos 6, versículo 6, diz que isso foi feito por nós, entendeu? Não que nós fizermos, não que nós crucificamos o nosso velho homem, mas que ele foi crucificado por nós em Cristo Jesus. Então, como é que eu concilio a mesma expressão usada em contextos diferentes e com significado diferente? Como é que eu posso conciliar isso? Aí Lord John responde, o único meio de conciliar estas declarações é dizer que o velho homem é o que eu era em Adão, a minha antiga humanidade. O homem que era nascido sob a lei, nascido em pecado, nascido sob condenação. O homem que pecou com Adão e que, portanto, colheu todas as consequências do pecado de Adão. O homem que estava sob a ira e a condenação de Deus. A única forma de conciliar é dizer que o velho homem é isso. Essa expressão é a que é usada em Romanos 6. Esse é o significado em Romanos 6. Então, levando em consideração esse significado, esse homem não existe mais. Ele foi crucificado, ele morreu de uma vez por todas com Cristo, tá bom? Logo, por causa disso, eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E é por isso, querido, ouça, irmãos, preste atenção, veja como isso faz sentido. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:1 o seguinte, ele diz o seguinte, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque não sou mais aquele velho homem. Aquele homem morreu, aquele homem deixou de existir. Em Cristo eu sou um novo homem. Grave uma coisa que eu vou repetindo com vocês desde o começo desse capítulo. Isso aqui não é experimental. Isso aqui não é subjetivo. Isso aqui é uma realidade objetiva. É um fato descrito a nosso respeito, tá bom? Bom, se esse é o significado de velho homem, querido, então como eu explico as citações de Paulo a respeito desse tema?
Lembra das expressões que eu falei para vocês? Vos despojarem do velho homem, vos despistes do velho homem. O que elas significam? O que Paulo está dizendo, querido, é que nós devemos nos desfazermos das características da vida do velho homem. O que isso significa? Ele está, querido, dizendo o seguinte: olha, não continue vivendo como se ainda fosse aquele velho homem, porque aquele velho homem morreu. Portanto, não continue vivendo como se ele ainda existisse. Traduzindo em miúdos, seja o que você é. Você não é mais o velho homem, portanto, não viva como um homem velho, como o velho homem. Você é um novo homem, portanto, viva como um novo homem. Eu acho, querido, que há uma expressãozinha muito comum, que de vez em quando a gente usa, que talvez sirva para explicar melhor o que Paulo está dizendo aqui. Você já ouviu alguém dizer para um adulto assim: deixa de ser criança, rapaz? Já ouviu isso, não já? Talvez até tenha dito para alguém, né? O que eu estou dizendo para ele? Seja o que você é. Você é um adulto, mas está agindo como criança. Por isso eu digo, não seja criança. Não haja como uma criança. Você não é uma criança. Você é um adulto. Seja quem você é. É isso que Paulo está dizendo. Veja, eu vou tentar voltar aqui para ver se vocês conseguem compreender o ponto aqui correto. A expressão velho homem aparece em Romanos 6,6. Lá Paulo diz que ele já foi crucificado com Cristo. O significado dessa expressão lá é que esse velho homem era o homem que eu era em Adão. É a minha antiga humanidade. É o homem que nasceu em pecado, entendeu? Esse é o velho homem. O homem que estava debaixo do juízo de Deus. Só que Paulo usa a mesma expressão velho homem em outros lugares, como em Efésios e em Colossenses. E nesses dois lugares, Paulo fala que nós devemos nos despir do velho homem. Bom, se o velho homem já não existe mais, se o velho homem foi crucificado com Cristo, então como é que ele me manda me despir do velho homem? Como é que ele me manda me despojar do velho homem? Há um conflito aí, querido, entendeu? E a explicação é exatamente essa, irmãos, que eu dei aqui para vocês. Tá? Paulo está dizendo para esses irmãos que nós devemos nos desfazer das características do velho homem. As atitudes deles eram as atitudes do velho homem, mas eles não eram mais o velho homem, entende? Então ele diz: seja o que você é. Pare de agir como se você fosse o velho homem. Você não é mais o velho homem, você é um novo homem agora. E, queridos, na verdade, eu vou tratar disso aqui mais no final. Esse é o dilema da igreja, sabia disso? Porque se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não é mais o velho homem. O velho homem não existe mais. O velho homem morreu. Mas às vezes porque nós não sabemos disso, nós continuamos a agir como se fôssemos velho homem, entendeu? Como se fôssemos aquele homem que estava em Adão, escravo do pecado, entendeu? Tendo prazer no pecado. É possível, pastor? Paulo está dizendo aqui, olha, se despojem do velho homem, se dispa do velho homem, não haja como se você fosse um velho homem, você é uma nova criatura. E ele está falando para duas igrejas importantes aqui, a igreja de Éfeso, e a igreja de Colossos. É Paulo orientando para os irmãos, não vivam como se vocês fossem velho homem, velhas criaturas, vocês não são mais, vocês são novas criaturas. Então, haja de acordo com o que vocês são. Esse é o conselho de Paulo, irmãos. Eu vou chamar a sua atenção mais uma vez também para Gálatas 5:24. Olha só, Paulo diz com muita clareza que somos eu e você que temos que crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Isso não foi crucificado em nosso favor. O velho homem é que foi crucificado, entendeu? Então, dessa forma, querido, velho homem significa, novamente, a antiga humanidade, o homem que eu era em Adão. E esse homem, ele morreu de uma vez e para sempre. Ele não existe mais. É porque ele não existe mais, querido, que não há condenação para quem está em Cristo. Porque aquele homem que estava debaixo de condenação, ele já morreu. Ele não existe mais. Agora nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus. Tá? Deixa eu perguntar para vocês. Isso é compreensível para vocês? Será que vocês conseguem entender isso? Mais ou menos, né, Marcos? Qual é a dificuldade de entender isso, irmãos? É porque isso não é prático. É porque isso não é experimental.
No final, eu vou já chegar para isso, por causa do nosso horário aqui, eu vou tentar levar você a entender, querido, como é que se age dessa forma, tá bom? Sei que não é fácil, sei que a gente, nós somos pessoas de comportamentos, de hábitos, entendeu? E infelizmente, mesmo algumas pessoas nascendo de novo, elas ainda mantêm hábitos antigos, entendeu? E quanto mais ignorante da palavra nós somos, mais a gente se deixa levar por hábitos antigos, né? Pelo contrário, né? De outra forma, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu busco aprender, mais eu vou renovando a minha vida, mais eu vou mudando as minhas atitudes, os meus comportamentos, me ajustando àquilo que a palavra diz. Mas olha só, querido, só mais uma questão. Ainda falando do velho homem, lembre-se de algo extremamente importante. A Bíblia nunca nos ordena a crucificar o velho homem. E o motivo é bem simples. Ele já foi crucificado, tá bom? É só por isso. Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, tá? O mandamento bíblico para nós, querido, é que paremos de viver como se ainda estivéssemos em Adão. E o único meio de parar de viver como se ele ainda estivesse é dar-nos conta de que ele não existe mais, do que o velho homem não existe mais. Escute isso aqui, porque eu vou gastar esses últimos 20 minutos falando dessa questão aqui agora. Olha só, o mandamento bíblico é para que a gente pare de viver como se ainda estivesse em Adão. Não há, querido, mandamento bíblico dizendo que eu tenho que viver como se estivesse em Adão. A questão toda é a seguinte: o que eu tenho que fazer é parar de viver como se eu ainda estivesse em Adão. Abandonar práticas que eu ainda trago comigo, mesmo não sendo mais aquele velho homem, entendeu? E para fazer isso, a única forma que eu tenho para fazer isso é me dar conta de que esse velho homem, ele já morreu. Isso não é só uma canção do Fernandinho, isso é uma realidade a nosso respeito. Agora a questão é, como é que a gente compreende, querido, essa verdade? Como é que eu faço para entender essa verdade, querido? Porque eu penso, irmãos, que é a nossa falta de compreensão dela que nos leva a agir como se nós estivéssemos em Adão, entendeu? Eu e vocês, diz a Bíblia, querido, e diz o texto que nós estamos estudando aqui, desde o começo aqui, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos um novo homem em Cristo Jesus. E por causa disso, nós deveríamos viver como esse novo homem, entendeu? Eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Há uma verdade a nosso respeito na Bíblia, e essa verdade é que eu sou um novo homem, criado em Deus, criado em Cristo Jesus, um homem que, de acordo com as Escrituras, ele já morreu em Cristo, ele foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a realidade desse novo homem, tá bom? Esse homem, sobre ele não pesa mais condenação, sobre ele não pesa mais juízo de Deus, sobre ele pesa apenas, querido, essa perspectiva de glória, de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Não há mais condenação para esse homem, não há nada que possa separar esse homem do amor de Deus, porque ele não é mais aquele homem antigo, ele não é mais aquele homem que estava em Adão. Aquele homem que estava em Adão morreu, foi crucificado com Jesus. Agora nós somos um outro homem, nós nascemos um outro homem. Eu estou usando aqui o termo genérico, tá bom? Mas isso se aplica a homem e a mulher. Tá, como é que eu entendo isso? Essa é a verdade a meu respeito. Mas por que muitos de nós continuam a viver como se fosse um velho homem? Como se nós ainda estivéssemos em Adão, como se nós ainda fôssemos escravos do pecado? Por que nós não conseguimos nos libertar, querido, dessa prática pecaminosa? E aí, querido, eu quero que você tente entender algo que eu vou colocar para você, tá bom? Eu vou tentar explicar isso, te mostrando um fato na Bíblia. Se você puder acompanhar comigo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 4, Romanos 4, a partir do versículo 16. Eu quero que você leia comigo esse texto. Lá diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui, para você entender, Paulo está falando da promessa feita a Abraão e de como Abraão, pela fé, alcançou a promessa, entendeu? Agora, Paulo vai explicar como é que isso aconteceu, tá? Como é que foi que Abraão alcançou a fé? Versículo 18, acompanha aí. Abraão, Romanos 4, 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse texto está explicando como Abraão, querido, se apropriou da promessa de Deus, entende? Ele está dizendo como que Abraão conseguiu. E como que ele fez isso, irmãos? Observe a resposta, querido. Eu sintetizei isso aqui. Primeiro, ele creu contra a esperança. O primeiro passo foi isso. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Aí eu vou pegar uma tradução um pouco mais contemporânea para tentar te mostrar o que é crer contra a esperança, tá bom? Eu tenho essa ministração aqui, mas eu não quis colocar muito conteúdo nisso aqui. Então, apenas lendo a tradução, olha só. Eu vou ler duas traduções para você entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, a nova versão transformadora. Diz assim, só o versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Isso é crer contra a esperança. Não havia esperança, mas ele creu mesmo assim. Agora olha a nova Bíblia viva. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de se cumprir. Isso é crer contra a esperança, irmãos. É algo assim tremendo. Grave isso. Como foi que Abraão se apossou da promessa do Senhor? Ele creu contra a esperança. Segundo passo aqui descrito por Paulo. Ele não enfraqueceu na fé, mesmo levando em consideração a sua própria condição e a da sua esposa. Olha o texto. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. E como se isso não fosse o suficiente, além da idade do casal, a esposa ainda era estéril. Mas mesmo levando em consideração tudo isso, Abraão não enfraqueceu na fé. É o que Paulo está dizendo, querido. E a última questão aqui é a seguinte, olha, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Olha o texto. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A palavra aqui, irmão, usada por Paulo para duvidar, ela é muito interessante. Ela significa estar em divergência consigo mesmo. Vai funcionar mais ou menos assim, olha. A ideia transmitida aqui é a seguinte, olha. Ao olhar para os fatos e para a grandiosidade da promessa, você, agindo pela fé, você diz, eu creio. Entretanto, a razão vem e diz, não é possível. É bom demais para ser verdade, isso não vai dar certo. Isso é divergir consigo mesmo. Você ouve e você diz, eu creio, eu tomo posse. Mas daqui a pouco você começa a pensar nas circunstâncias e você diz assim, não, mas isso não é possível. Isso não vai dar certo. Né? Isso é bom demais para ser verdade. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que Abraão não duvidou. Ele não teve essa luta, irmãos, interna, entende? Ele não teve essa luta interna. Abraão não vacilou na fé. Ele confiou plenamente no que Deus havia dito. E, irmãos, e por que Abraão estava tão confiante? Tão confiante? O Paulo responde no versículo 21, do mesmo texto, versículo 21.
Lá diz assim: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, por que Abraão estava tão confiante? Porque Abraão confiava na palavra de Deus. Foi Deus quem prometeu? Foi. Então ele vai cumprir aquilo que ele diz. Deixa eu te chamar a sua atenção para algo muito importante, querido. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar com vocês, tá bom? É exatamente esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Abraão creu porque foi Deus quem disse. E esse é o nosso chamado. Está escrito, irmãos, eu vou abrir o texto novamente. Está escrito, Romanos 6, versículo 6. Eu vou mudar essa versão porque eu não quero ficar olhando para esse negócio aqui na minha frente. Essa velha natureza aqui. Vamos lá. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. É um fato a nosso respeito e foi Deus quem disse isso. Então eu sou chamado a crer da mesma forma que Abraão creu quando Deus fez a ele a promessa. Voltando para Abraão, irmãos. Olha, querido, abra, se você puder, em Gênesis 15, versículos 5 e 6. Eu quero te mostrar algo que para mim é tremendo demais. Diz assim: então conduziu-o para fora e disse, está falando, é Deus falando com Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. E olha o versículo 6, irmãos. E todo o livro de Romanos quase que é respaldado nesse versículo, né? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembre-se, Abraão tem quase 100 anos de idade e Sara tem quase 90 anos. E como se isso não fosse suficiente, o ruim o suficiente, ela ainda era estéril, irmãos. Imagine o que Abraão sentiu quando Deus disse, olha para as estrelas e conta as estrelas, se é que tu vai dar conta de contar. E depois que ele disse isso, ele disse, olha, assim será a tua posteridade. Sabe o que Abraão sentiu naquele momento? Nada. Nada, querido. Aquilo não era experimental. Era apenas uma declaração feita por Deus a respeito do futuro de Abraão. Entretanto, quando ele ouviu a declaração, querido, ele creu, pois Paulo diz aqui, né? Abraão disse, Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Foi isso que levou Abraão a crer na promessa do Senhor. E, irmãos, eu quero que você pare um pouquinho. Pense num homem, eu não sei exatamente qual a idade aqui. Eu sei que em Gênesis 17 ele está chegando aí aos 100 anos de idade. Aqui não é exatamente isso, mas é um homem idoso, uma esposa idosa, estéril. E o Senhor diz para ele, olha, sai da tenda, isso de noite, sai da tenda, Abraão, vem cá fora. Olha para as estrelas, conte as estrelas, porque assim será a tua descendência. O texto que nós estamos lendo aqui em Romanos 4 diz que Abraão considerou as circunstâncias, querido. Ele considerou a sua idade, ele considerou a idade da esposa, ele considerou a esterilidade da esposa. Mas a despeito de tudo isso, quando o Senhor falou, porque o Senhor disse que faria, ele acreditou. Ele acreditou. E o nosso desafio, irmãos, é fazer a mesma coisa em relação ao que nós estamos estudando. Nós devemos crer na palavra de Deus quando ela diz que o nosso velho homem foi crucificado em Cristo. Foi crucificado, irmão. Pastor, o que isso significa? Irmãos, você não é mais escravo do pecado. Vou ser bem franco, nós só pecamos porque nós queremos pecar, irmãos. Mas você não é mais obrigado a pecar, não é como uma pessoa que não tem Cristo, ela é escrava do pecado. Eu sempre uso a ilustração, querido, do alcoólatra, entendeu? Eu sempre gosto de usar. O alcoólatra não é uma pessoa que pode escolher se vai beber hoje ou amanhã. Não, ele é dependente, entendeu? Ele é escravo daquilo, na verdade. Eu já, no meu trabalho antigo, lá em Imperatriz, trabalhava no hotel, eu passava a noite no hotel, às vezes, no plantão.
Quantas vezes eu não conversei com um alcoólatra de madrugada, querido? Cadê a família, cara? Não, a família não quer saber mais de mim. E tu mora onde? Não, eu moro na rua, eu durmo em um lugar, durmo no canto. E os filhos? Ah, meus filhos não querem saber de mim. E a esposa não quer saber de mim. Eu até que gostaria de largar esse negócio aqui, mas eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não tenho força. Por quê? Porque ele é um escravo, entende? Ele é um escravo. E um escravo não tem vontade própria. Quando a Bíblia diz, querido, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ela está dizendo assim, olha, você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus, na verdade. Entende? Herdeiros de Jesus, querido. Somos nós agora, irmãos. Veja, eu não saberia, querido, que estava em Adão se Deus não me dissesse isso em sua palavra. Eu não saberia que fui batizado em Cristo se Deus não tivesse me dito isso, né? Eu não saberia que já morri para o pecado se Deus não tivesse me dito isso. Irmãos, é muito interessante que a gente compreenda isso. O que eu sei a meu respeito, eu sei porque Deus me disse. Mas Deus também me disse, o teu velho homem foi crucificado com Jesus, ele não vive mais. E eu vou fazer uma declaração, uma citação longa do Lloyd Jones, e vou encerrar fazendo algumas considerações. Ele diz, nesse estágio não é nada experimental, é pura e simples declaração de Deus, e devo crer nesta palavra como Abraão creu na palavra de Deus. Posso sentir que sou um pecador, que há pecado em mim, isso é verdade. Mas com base na palavra de Deus, eu creio nisto, que eu morri com Cristo. Não estou mais em Adão. Portanto, agora nenhuma condenação há contra mim, porque eu estou em Cristo. Sejam quais forem os meus sentimentos, seja o que for que o diabo me sugira, por mais voláteis que os fatos pareçam, em face da declaração, a fé vê a promessa, apega-se a ela e crê nela. E como resultado, segue-se gloriosas experiências. Primeiro, creia na palavra. Depois você terá provas de que ela é verdadeira. Aqui há, querido, aqui um princípio que nós devemos nos apegar de todo o nosso coração, irmãos. Primeiro eu creio, depois eu experimento o poder disso. Sabe por que muitas pessoas não conseguem serem fiéis ao Senhor nos dízimos? Porque eles não conseguem crer. Não conseguem crer. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida de santidade? Porque eles não conseguem. Irmãos, olha, eu sei que isso é meio polêmico, mas todo o ensino bíblico a nosso respeito é de que nós somos santos. A igreja mais problemática do Novo Testamento, a igreja de Corinto, a igreja, é uma carta que eu estou doido para pregar com vocês, eu não sei quando é que vai acontecer, né? Mas é uma igreja extremamente problemática em todas as áreas, querido. Mas quando Paulo escreve para aquela igreja, ele diz aos santos que estão em Corintos. Por que Paulo se refere aos santos, mesmo sabendo que aqueles santos... Há entre os santos alguém num nível de pecado tão assim, tão escrachado, que ele está tendo relação com a esposa do pai, e a igreja está aplaudindo aquilo, achando que aquilo é espiritualidade, entendeu? Achando que aquilo ali é o máximo da espiritualidade. Essa é a igreja em que Paulo diz aos santos de Corinto. Por que aos santos de Corinto, irmãos? Porque mesmo lutando, mesmo caindo, mesmo tropeçando, eles são novas criaturas. O velho homem deles já morreram, entendeu? Eles ainda estão aprendendo a lidar com isso, mas o fato não muda só porque você está... Ah, pastor, eu vejo o pecado na minha vida, eu vejo a incredulidade na minha vida, eu vejo... Irmãos, todos nós passamos por isso. Agora, isso não muda, querido, a realidade descrita na Bíblia a nosso respeito. O que está escrito a nosso respeito não pode ser alterado pelas circunstâncias que eu estou vivendo agora, entendeu? E nós somos chamados a crer nisso, irmãos. Primeiro eu creio, depois eu experimento. Esse é o princípio bíblico que tem que ser aprendido por todos nós aqui. Primeiro eu creio, depois eu experimento. É pela fé, irmãos. É pela fé. Volta aqui mais uma vez para Abraão. A história de Abraão, ela é impactante em todos os aspectos, irmãos. Veja, Deus aparece para aquele homem, irmãos. Um homem, e meu Deus do céu, lá com os seus 70, 80 anos de idade, eu não sei exatamente a idade. A mulher já não está mais nem na época de ganhar neném, de engravidar. A mulher é estéril, mas o Senhor diz assim, olha Abraão, olha as estrelas, conta aí Abraão, as estrelas. Ele começa a contar ali, e o Senhor vem e diz, olha, assim será a tua descendência.
Como, querido? Sim, eu sei que ali há uma referência a uma descendência espiritual. Paulo fala dessa descendência aqui. Mas também ali Deus tinha em mente Isaac, irmãos. E de Isaac, Jacó, e de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos a nação de Israel, e depois todos os crentes em Cristo Jesus, entendeu? Tudo partiria daquele momento, irmãos. E mesmo que ele não tinha nada para se apegar, considerou as circunstâncias, olhou para si mesmo, olhou para a esposa, olhou para a realidade da esposa, mas porque Deus disse, ele creu, ele confiou. Esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Muitos de nós, querido, não conseguem viver aquilo que Deus espera que você viva, porque nós não conseguimos crer no Senhor. Eu lembro, sabe de quê? De Josué, não sei nem se tem a ver, mas me veio aqui à mente. Josué, na verdade Moisés, duas cenas. Primeiro Moisés na beira do Mar Vermelho aqui, está aqui o Mar Vermelho, atrás o exército do Egito, o exército egípcio. E Moisés está lá clamando e buscando a Deus, e Deus disse assim, mas o que você está fazendo aí mesmo? Entendeu? Levanta. Enquanto você não der um passo de fé, enquanto você não agir, você não vai ver o milagre, na verdade, acontecer. Há muitas experiências assim na Bíblia, irmãos. A gente precisa crer. Querido, Deus disse. Então eu sou desafiado a crer, irmãos. A não ficar esperando, a não ficar aguardando demais, entendeu? Nós somos chamados a crer no Senhor. Olha, querido, eu vejo assim, eu sei que essas coisas, elas são fáceis de serem pregadas, eu tenho consciência disso, entendeu? No sentido de que é até bom pregar isso, mas eu entendo que às vezes, irmãos, é difícil da gente colocar em prática. Por exemplo, qual é o desafio seu aqui, na verdade? O desafio é você acreditar que o velho homem já morreu, que você foi crucificado com Cristo, que você ressuscitou com Cristo, que você foi chamado para viver em novidade de vida, para viver para Deus, uma vida nova. Aí você diz assim, puxa, isso é bom demais, é verdade, mas aí você olha para a sua vida, olha para os sentimentos, olha para as emoções, entendeu? E aí você começa a dizer, mas como é que pode, meu Deus, a minha vida não condiz com isso aqui, eu até creio, né? mas eu não consigo, mas eu não posso, Irmãos, está escrito, querido. Eu tenho descoberto uma coisa interessante na minha própria vida, é que o fato de nós não meditarmos nessas coisas, isso faz que uma palavra como essa seja ouvida e amanhã ela seja esquecida por nós. Eu tenho tirado, irmãos, um tempo muito grande na minha vida para agradecer a Deus. E no meu agradecimento eu vou relembrando aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Que Deus me amou antes da fundação do mundo, que Ele me escolheu. Por causa desse amor, Ele enviou Jesus a esse mundo para morrer numa cruz. Ele veio e morreu por causa de mim. E eu vou repassando tudo aquilo que é dito na Bíblia a meu respeito. Eu sou chamado, querido, a repensar, há um nome que se dá para isso, irmãos, ruminar isso na mente, e relembrando, porque, querido, não basta, vou ser bem franco com vocês, não basta ouvir uma palavra como essa ou qualquer outra palavra na tua vida, se você não ruminar essa palavra, se você não repassar ela em oração diante do Senhor, se você não relembrar constantemente aquilo que foi dito. Porque, querido, o que é dito a nosso respeito, irmãos, é algo tremendo demais. Meu Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar de direito, irmãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos chamados para andar em novidade de vida. Nós somos chamados para experimentar da glória do Senhor. Mas muitas vezes essa é uma realidade tão distante de nós, querido, que parece que não é para nós. Parece que a Bíblia é um livro escrito para todo mundo, menos para mim, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho às vezes com algumas pessoas. Elas não conseguem se apropriarem do que está escrito. Elas não conseguem viver aquilo. Eu acho que a área mais fácil da gente exemplificar isso é a questão financeira, entendeu? Ou então na área dos talentos. A gente diz assim, olha, fulano tem um talento impressionante, olha, mas a pessoa não consegue ver, ela não consegue acreditar naquilo na verdade, entendeu? Eu acho isso incrível, irmãos, essa dificuldade que nós temos de confiar naquilo que está escrito, de nos apossar daquilo, entendeu?
E dizer assim, Senhor, eu creio, eu sei que eu não estou vendo o que eu queria ver agora, eu sei que não está acontecendo o que eu estou pedindo, mas eu creio na Tua palavra, Senhor. Porque, irmãos, esse é o desafio nosso como igreja. Esse é o desafio. E para encerrar, querido, se você está em Cristo, irmãos, você é alguém muito, muito, muito amado por Deus. Não porque você é bom, não porque você faz isso, não tem nada a ver com você. É amado porque Deus simplesmente resolveu te amar. Entendeu? Você é chamado de filho de Deus, irmãos. É engraçado que isso virou uma coisa assim tão banal entre nós, irmãos. Mas tão banal que ser chamado de filho de Deus hoje não há nenhum sentido. Quando você vai para a Bíblia e você vai ver que os judeus pegaram em pedra para apedrejar a Cristo porque ele disse que era filho de Deus, entendeu? Porque ao dizer que era filho de Deus, ele se colocava em igualdade com Deus. Mas hoje todo mundo fala, eu sou filho de Deus e está tudo bem por aí. Ninguém liga, ninguém se importa na verdade, entendeu? Ah, Deus te ama. A gente ouve isso como se ouvisse dizer que chocolate é bom, entendeu? Não faz muita diferença. Talvez até você dê mais vazão para a ideia do que chocolate é bom do que dizer Deus te ama, entendeu? Porque essas coisas perderam sentido para nós, irmãos. Quando, na verdade, são palavras, querido, verdadeiras a nosso respeito e de uma importância tremenda e crucial na nossa vida. Eu queria que você se colocasse de pé, querido. Você está em Cristo Jesus? Então saiba, querido, saiba que o pecado não tem poder sobre a tua vida. Você está em Cristo Jesus? Saiba que o Espírito Santo habita o teu coração. Pastor, mas eu não sinto. Não importa, irmãos. Não importa. Você está em Cristo, saiba que você é um filho de Deus. Filho de Deus mesmo. Você tem a natureza de Deus em você. É isso. Esse é o ensino das Escrituras, irmãos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, que desafio nós temos, Pai, o de crer na tua palavra, Senhor, o de crer naquilo que está escrito, Senhor. Meu Deus, Pai, abra os nossos olhos, Pai. Meu Deus, ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que não apenas creiamos, mas para que possamos nos apossar daquilo que está escrito a nosso respeito, Senhor. Que possamos tomar posse, Senhor, dessa palavra, Senhor, de que o nosso velho homem já morreu, meu Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de Cristo Jesus. Pai, dá-nos a consciência, Senhor, meu Deus, Pai, de quem somos em Cristo Jesus, Pai. Dá-nos a consciência do que foi feito por nós. Eu quero te pedir aqui, Senhor, e faço aqui a mesma oração de Paulo, Senhor. Dê a eles espírito de sabedoria, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Ou dito de outra forma, Senhor, abra os nossos olhos de tal maneira, Senhor, que nós possamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus e o que Ele fez por nós, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nos abençoe, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, fortaleça a nossa fé, nos ensine a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos ensine a viver por fé no nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude, por favor, Senhor. Não nos deixe viver como se não fôssemos filhos, Pai. Não nos deixe viver como se ainda estivéssemos em Adão, sendo que nós não estamos mais em Adão, Senhor. Não nos deixe a praticar coisas que nós não fomos chamados para praticar, Senhor. Mas ajude-nos a viver uma vida de santidade, Senhor. Uma vida de retidão, uma vida que agrade a Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.